você vai crescer muito, amém? Glória a Deus. Vocês estão comigo, irmãos? Quantos estão com fome? Estou morrendo da fome, gente. Glória a Deus, já vi. Eu sei que eu vi hoje coisa de batata, eu vi escondidinho, eu vi... o que me chama a atenção é batata, porque eu gosto de batata, né? Alguém fez, acho que foi até a irmã Leonice que fez batata lá, uns fez macarrão. Eita glória! Amém? Mas todo mundo comendo moderadamente, amém? Glutonaria é pecado, viu? Uma vez eu cheguei, logo que eu comecei a conhecer a galera, eu fui na casa do Júnior, aí o pessoal chegou assim, pastor, vamos fazer um cachorro quente depois do culto de sábado. Eu falei, amém, vamos lá. Aí, daqui a pouco falaram, tem que comprar 300 pão. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, o que é isso? Não, porque é 5 cada um. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, o que é isso? Não, mas é isso, o pessoal come, crente come, né? Eu falei, sim, até o teu pâncreas falir, né? Eu olhava o pessoal comer, irmãos, o pâncreas gritava, eu via ele, sabe? E aí depois tinha que ir para misericórdia. Aí eu falei, vamos comer 2 pãozinhos, já tá bom, né, gente? O terceiro assim, você pode dar uma passadinha naquele dia, mas tá quase na linha do pecado, né? E era uns pão, viu? Não era pão, era pão. E glória a Deus, e o Senhor tem nos ensinado, né, Júnior? Desde aquele dia já perdeu 40 quilos, né, nego? 50 quilos, né? Desde aquele, ó que dia, hein? Eita glória. Amém. Feche teus olhos comigo, querido, vamos orar. Te adoramos, Senhor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. A tua presença aqui, Senhor, é mais importante do que tudo, Senhor. Nós te exaltamos nesse lugar. Aleluia, Tu és o Deus das nossas vidas. Tu és o Senhor das nossas vidas, Senhor. Nós te exaltamos, nós te reconhecemos. Tu és o Deus das nossas vidas, Tu és o centro do nosso querer. Tudo isso não é um sistema, é uma organização para fazer a Tua vontade. Nós damos uma resposta à demanda que Tu nos traz, Senhor. Aleluia. Ei, coloque o Senhor no centro do teu coração agora. Te exaltamos, ei Jesus, te exaltamos, ó Senhor. Deixa eu falar algumas coisas que o Senhor me mostrou hoje. Enquanto eu adorava, o Senhor me trouxe o Vander. E Vander, eu vi o Senhor te colocando armaduras. E o Senhor falou, o Vander está entendendo o lugar de filho, e ele vai se tornar o guerreiro que ele sonhou a vida inteira ser, com todas as armaduras espirituais. Sabe, eu vejo o Vander vindo para fora. Aleluia. O Vander está vindo para fora. Glória a Deus. Quando eu adorava também, eu vi o Vitor. Tu estava dentro de uma rocha, e dentro daquela rocha, eu vi a rocha se abrindo e tu saindo. Eu creio que o Senhor está te estabelecendo sobre a rocha. Você está saindo de um lugar de reserva. Tu está saindo de um lugar onde tu se defendia para entrar num lugar de filho. Sabe, eu sei que existe uma unção que está correndo da vida do teu pai para vocês três. Mas a tua resposta está te levando para um lugar novo. Sabe, quando tu guerreia com os teus sentimentos, o Senhor está te trazendo para fora. Aquele bloqueio que tu tinha está acabando. Eu vejo a rocha abrindo. E em vez de você estar dentro, você está fora, fundamentado sobre essa rocha. Aleluia. Também teve uma pessoa que o Senhor me trouxe, que foi o meu sogro. Eu vi você, sogro, com cabelos compridos brancos e barba branca comprida. Eu falei, pronto, né? Só não perco a filha porque já está no meu contrato, então não pode mais. Mas o Senhor me mostrou que tu estás conhecendo a verdadeira sabedoria. Está chegando um tempo que tu vai conhecer, quando tu abrir a boca vai sair sabedoria. Barba branca e cabelos grisalhos brancos. Sabedoria. Aleluia. Oh Jesus, nós te adoramos, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Eu sei que Tu falas, Senhor. Eu sei que Tu falas. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti. Fala, Espírito, aos corações. Tudo é para Ti. Entrega a glória pro Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo.
Deus, tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Aleluia. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Libera, Jesus. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Fran, eu libero sobre a tua vida que o braço do Senhor estará na tua casa, conduzindo a tua casa. Que todo jugo saia das tuas costas. Tu não é responsável por aquilo que só o Senhor é responsável. Eu libero em nome de Jesus o braço do Senhor. Não é o braço da Franciele, é o braço do Senhor. Eu vejo o braço dele lá dentro, um braço forte e sustentador. Ô Senhor, entra e libere. Libere, Senhor, libere, libere. Tire o peso, Pai. Ela não dá conta de carregar isso. Ela foi ensinada que ela daria conta, mas ela não dá conta, Senhor. Tire das costas dela esse peso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Ele merece, irmãos. Só Ele. É só Ele. É Ele quem fala, é Ele quem testifica. Abre a palavra de Deus comigo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20. Oh Senhor, nós te adoramos, Jesus. Fale aos nossos corações, Espírito. Pois desde o dia que tu saísse daquele sepulcro, ressuscitasse, tu queima em nossos corações a realidade do teu reino. E nós estamos aqui para recebê-la, Senhor. Queremos estar tão vulneráveis à tua glória, Senhor, que nós vamos estar embriagados de manhã e de noite. Ouviremos de ti quando acordar, ouviremos de ti quando sentarmos à mesa, ouviremos de ti pelo caminho e quando ir deitarmos. Não somente na igreja, mas seremos sal e luz por onde quer que nós passarmos, em nome de Jesus. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20 diz assim: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipado a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber deste cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Verso 34, verso 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, espere uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém? Imagina o pessoal esperando o apóstolo Paulo depois de uma dessa, irmãos.
Se o cara falou isso por carta, ele fala assim, ó, quando eu ir ter convosco eu falo mais. Oh, meu Deus. Deixa eu te falar algo, presta atenção no que o Senhor vai falar ao teu coração essa noite. O apóstolo Paulo, ele fala que a igreja estava adoecida e dormente, porque bebia indignamente, amém? Por quê? Por causa do pecado. Porque quando você bebe e come em pecado, você bebe e come para adormecer, porque você se torna convencido e não convertido. O que é convencido, pastor? Tu jura que é de Deus, mas tu não vale nada. Não tem um pingo do Espírito dentro do teu coração. Não tem uma gota de bondade. Tudo que tu faz até ajudar as pessoas é porque tu quer ser aprovado, ser aceito ou ser afirmado. Sempre existe um interesse por trás. Pastor, por que tem tanta gente mundana que faz obra social? Porque eles têm um interesse por trás disso. Por que tem tanta gente que não conhece Jesus que mantém um casamento? Porque essa pessoa vê algum benefício de estar com uma mulher ou ter filhos. Mas jamais é por amor. Então a pessoa é convencida que é boa, se veste bem, fala bonito, dá até a paz do Senhor. Mas ela é vazia por dentro, ela é podre, porque ela não tem amor. Quando ela chega numa mesa, ela não se preocupa com os outros, ela se preocupa consigo mesmo. Então o apóstolo Paulo, ele estava dizendo aqui, olha, não adianta vocês sentar numa mesa com falta de amor. Ele fala, portanto, se vocês, meus irmãos, não estão com fome, comem em casa, para não se antecipar e ser egoístas. Ele fala tudo isso acerca da ceia, só para dizer assim, ó, vocês precisam amar, porque enquanto vocês estiverem no pecado, vocês não amam o próximo. E ele começa a conceituar isso. E ele fala assim, ó, não adianta vocês se assentarem na mesa. Sabe o que ele está dizendo? Não é a comida a importância, é a comunhão. Isso aqui, o sentar na mesa não é a comida, é a comunhão, porque a comida foi feita para o ventre, mas o ventre ele espelha o que está lá dentro, e no fim o corpo morre, mas o espírito e as almas permanecerão eternamente. Amém? Olha essa palavra, eternamente. Quando a gente vem falar de Jesus e dizer que a gente vai beber e comer até que Ele venha, a gente está falando, viveremos eternamente, porque Ele vai voltar. Nós temos uma esperança de ressurreição. Amém? Agora, se eu sei que eu vou ressuscitar, irmãos, podem me prender dentro de um container e pode decapitar minha cabeça. Se eu tenho essa certeza, nada me aflige. Porque no fim das contas, nós estaremos numa só mesa na eternidade. Agora, é interessante porque o apóstolo ele fala assim, ó, aquele que não discernir o corpo, beberá para a sua própria condenação. Porque não discernem o corpo. Basicamente ele está falando isso. Agora, pastor, o que é discernir o corpo? Está intrínseco no próprio capítulo. Ele está dizendo, vocês não amam. Um capítulo posterior a esse, ele começa a dizer, olha o que ele fala logo ali na frente, no verso 12 do capítulo 12, assim é o corpo, tem muitos membros, e todos sendo membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é em Cristo também. O apóstolo Paulo está dizendo que se você não discernir que você é uma orelha, mas que você precisa do nariz, tu morre. Agora é interessante porque ele diz, olha, muitas pessoas falaram assim, ó, se você falou um palavrão, você não pode tomar ceia. Mas não é isso que o apóstolo está falando. Não é isso. Ele está falando assim, ó, se você não consegue amar, tu vai tomar para tua própria condenação, porque tu vai achar que faz parte do corpo, mas tu não faz, tu está adormecido, tu está adoecendo. Porque o pecado, irmãos, ele faz você se desligar do amor. Deus é amor. Então você começa até a vir para a igreja pensando assim, eu preciso sentar em tal lugar por causa do ar-condicionado. E o que o apóstolo Paulo estava dizendo é o seguinte, não que você não possa ficar debaixo do ar, amém? Mas talvez tenha alguém com mais calor do que você. Não, eu preciso sentar em tal lugar porque esse é o meu lugar. Se alguém tomar o meu lugar, eu fico bravo. Mas por que a gente não vai e pensa assim, ó, aonde eu posso preparar um bom lugar para o meu irmão? Porque até mesmo dentro da igreja ainda o nosso olho não discerne o corpo de Cristo, ele olha só para si. E o apóstolo estava dizendo, quando vocês pecam, vocês veem em pecado, ali eles estavam praticando o egoísmo, a glutonaria. Eles não deixavam nem sobrar para os irmãos, não tinham domínio próprio. E aí o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, se vocês não discernirem o corpo, gente, vocês estão pegos, vocês não adianta estar aqui, porque não tem amor.
quando ele tomou o pão, ele não comeu, ele partiu. Se preocupa com quem está do teu lado e parta o pão junto com essa pessoa. Hoje eu quero ver quem que vai ser o primeiro da fila. Não é sobre isso, irmão. Não faz mal ser o primeiro da fila. Faz mal tu não se preocupar se o teu irmão vai ter para comer. Então, agora presta atenção. Um dia o Senhor me falou sobre discernir o corpo. O Senhor me deu essa revelação, porque eu estava num culto de pastores e eu entendi, e o Espírito falou assim, ó: quando um pastor não entender que o outro ministério é a igreja, como é a igreja dele, só porque tem uma outra placa e um outro nome, ele não está discernindo o corpo, e ele está sendo cortado de Cristo. Por isso que eu digo, se você for numa igreja, que eles entenderem que eles são os únicos irmãos, está aqui, não discerne o corpo. Então primeiro, começa dentro da minha casa. Já viu aquela casa que o assunto é só o pai, só o marido? Porque se falar sobre o filho e sobre a mulher, está quase em pecado. Nunca pode, a mulher, a esposa não pode conversar com a esposa, porque o assunto todo tem que ser o que o marido está falando. Se duas mulheres começarem a conversar ali, e os homens aqui, já dá problema depois. Porque não discerne o corpo. Não percebe que os filhos têm que conversar da mesa. Que eles têm que falar algo que eles viram. Ô pastor, eu vi tal coisa aquele dia. Daí o pai fica quieto, filho, o pai está conversando. Ou quando a mãe está com os filhos, fala assim, cala a boca, não fala, não vai lá na igreja, não fala nada. Não discerne o corpo, porque o filho e o marido e a esposa e o filho é tão importante quanto você. Você consegue compreender? Então começa dentro de casa, nós temos que discernir que o meu marido, a minha esposa e os meus filhos são tão importantes quanto eu. Por que eu não posso deixar ele falar um pouco, ela falar, os filhos falarem? Por que eu tenho que bloquear tudo e criar que toda situação seja em volta das minhas mazelas? Eu que dito o assunto, eu que dito as regras. Eu não discerno o corpo. E isso eu estou falando do primeiro corpo que Cristo te deu, que é a tua casa, aonde tudo começa. Agora, depois vai na igreja. O que importa na igreja é o meu ministério acontecer, para os que servem. Não, o ministério da cozinha, não, a galera do louvor, eles são umas trevas, pastor. Por quê? Não, porque eles deixam tudo sujo aqui. Pronto. Não discerniu o corpo, não percebeu que precisa do louvor, senão a cozinha nem existiria. E é só um exemplo, tá, irmãos? A Camila não faz isso, amém? Ela não faz de verdade. Mas imagine se aqui dentro eu não vejo de verdade isso. A gente já tem entrado num lugar de maior maturidade nisso. Mas às vezes você pode pensar, não, o pessoal da limpeza, esses pessoal do Kids aqui são um sujão, essas crianças. Deixa eu te falar, se não tivesse Kids não teria limpeza. Não, o pastor, esse negócio aí, os músicos que vai lá, enche o saco porque eles sujam tudo. Se não tivesse músico, não teria adoradores, não teria som. Não, os caras da mesa são folgados demais, eles chegam cedo e tal. Se não tivesse os caras da mesa, o som não estava tão equalizado que, gente, assim ó, que lindo que o som estava hoje, não estava? Que som bem equalizado, parabéns para Moisés e para o Guilherme. Que grupo de louvor alinhado, Vitor, Vitória, Nicolas, baterista, o baixista, o violonista, os anjos. Que coisa linda que estava hoje. Tem crescido, tem entendido, sabe? Eu percebo que está havendo sabedoria, todos têm crescido. Fecha parênteses. Então, irmãos, aí um começa a militar pelo seu próprio ministério. Não, o meu ministério tem que servir o teu ministério, a minha pessoa dentro da igreja tem que servir a tua pessoa. Aí o cara do evento chega lá e fala, é um bando de folgado porque eu arrumei as mesas e eles espalharam a cadeira. Deixa eu te falar uma coisa, se não tivesse pessoa para espalhar a cadeira, tu não tinha mesa para colocar. Entendeu? Só que a gente não percebe, aí o pastor quer botar tudo numa caixinha, fazer todo mundo ficar ordenadinho, não pode ter barulho, não pode ter nada. Só que onde não tem barulho, não tem gente. Então talvez chegou a hora de a gente perceber o que o apóstolo estava falando. O próximo é tão importante ou até mais do que você. Vocês entenderam? O Daniel, se ele chegar e falar que somos uns imaturos intelectuais, que só quem viveu na Coa Garagem sabe do que é isso, e falar mal, ele não entendeu que ele só é professor de filosofia porque não tem quem sabe, porque se todo mundo soubesse, ele tinha perdido o emprego, irmãos. Você está entendendo?
Então nós temos um lugar no corpo, por quê? Porque nós temos pessoas que estão ligados a nós. Né? Aí, está lá o secretário ajudando o pastor. Não, o pastor não sabe, ele não se organiza, não faz isso, não faz aquilo. Mas se ele fosse totalmente organizado e fizesse tudo, ele não precisava do secretário. Então a gente tem que parar de arrogar os nossos direitos e começar a dar soluções. Amém? Dê soluções. Esteja lá, faça, sirva, começando pela tua casa. Ah não, aqui na igreja, a galera aqui que faz acontecer é a galera da mídia. Alain, Monique, quem mais é da mídia aí? Jaque, quem mais? William. Aí o pessoal começa assim, porque a gente faz acontecer, porque a gente divulga e tal. Nada. Se não tivesse os ministros, vocês não tinham de quem bater foto, gente. É ou não é? Claro. Ah não, o pessoal da mídia é chato, que eles ficam subindo aqui na frente, parecendo um zumbi assim, ó, filmando. Às vezes eu estou adorando, irmãos, daí eu penso, agora tem um celular na minha frente, agora eu estou fingindo, eu estou adorando. Agora eu não sei mais, agora eu tenho que esperar um pouco. Porque não é assim, porque tu estás adorando assim, tu vê o celular, se eu fechar o olho agora, parece que eu estou fingindo. É terrível esse conflito, né? Então, irmãos, mas um precisa do outro, não tem jeito, a gente precisa, amém? Então, o apóstolo está falando isso, e aí, a gente pode colocar numa escala ainda maior, o líder vai e bate no liderado, só que ele não sabe que se não houvesse liderado, ele não tinha grupo, aí matou a galinha e ficou sem ovo, aí o liderado bate no líder, não, porque a Havana lá, a liderança de limpeza, ela não sabe o que faz, e começa a bater nela, só que não percebe que vai machucar ela e talvez vai arrancá-la de lá, e daí a gente ficou sem liderança de limpeza. Não, irmão, quando levanta um líder, o Júnior ontem, a gente foi no evangelismo, o Júnior começou a dar umas direção, eu pensei, isso vai dar B.O. Mas eu respeitei e fui. Eu ouvi o Júnior, ele falou, pastor, dá uma palavra aí, agora? Ele, agora sem louvor, assim, agora? Eu falei, meu Deus, me segura, Jesus. E aí eu dei a palavra. E apanhei junto com ele. Mas por que, irmão? Porque eu sei que ele é uma bênção e o Júnior está crescendo, ele vai arrebentar com o Blumenau, amém? Eu tenho certeza que a Verdun aqui do lado vai fechar, porque os jovens vão ser ganhos para Jesus, porque está aumentando o nível, está saindo das quatro paredes. Mas é normal, por que eu vou bater numa pessoa que agora está lá agora que acabou tudo, eu sentei com o Júnior, bora agora alinhar os pontos que a gente apanhou? Até onde eu liguei para ele e falei, hoje eu perguntei, cara, tu conseguiu dormir? Ele, consegui, pastor, por quê? Porque não estava meio aberto, machucado, tanto apanhar onde? É desse jeito, irmãos. Só que agora o que acontece? A gente vai trabalhar nisso. Agora, por que eu vou bater no cara? Não presta mesmo, eu sabia, o Júnior... Entendeu? Aí, agora vamos para a cidade. Olha o nível. Tá vendo como a esfera vai aumentando? Não, só a casa de oração apostólica tem a revelação da palavra. Acabou, irmão. Se um dia eu falar isso, acabou, nós caímos, nós morremos. Não, tem mais igreja sim. Tem mais pastor nessa cidade sim, que tem um coração tanto quanto o nosso. E até mais. Porque a gente tem que discernir o corpo. Nós temos que servir. Tem uns que eles não estão desligados do corpo, mas estão meio adoecidos. Mas não quer dizer que nós somos melhores, só quer dizer que existe uma luz que eles não têm. Amém? Agora, no dia em que a gente começar a pensar, se um dia isso acontecesse, não, a casa de oração é o pai e a mãe, o resto é tudo padrasto e madrasta. Acabou, irmãos. Perdemos a nossa essência, porque nós fazemos parte de uma parte do corpo. São 12 tribos, 12 portas em Israel, nós cuidamos de uma, tem outras 11 para cuidar. Nós não fluímos, por exemplo, em centro de recuperação de dependentes químicos. Eu conheço pastores aqui que fluem e tem um trabalho fenomenal. Nós trabalhamos mais na linha do intelecto, mais na linha do desenvolvimento da identidade. Só que se não tivesse aqueles ministérios que às vezes até a gente fala mal deles, lá, trabalhando pelos dependentes químicos, tinha um monte de gente indo correndo para o inferno. Então não fala mal. Discerne o corpo. É lógico que a coisa que o Senhor vai revelar que é falso profeta, mas daí amém.
Deixa Deus revelar e falar o teu coração. Mas a gente precisa discernir que existem pessoas, amém? Então Paulo, ele estava falando acerca do amor, sobre discernir, sobre você amar, sobre você se tornar. Ele está falando assim, ó, o que adianta tu estar numa ceia se tu não se preocupa com o teu próximo? Aí tu pergunta, mas o que muda eu me preocupar com o próximo? Que tu vai se tornar amor, e quando tu se torna amor, Deus habita dentro de ti. Sabe, tem um filme da Mulher Maravilha, o primeiro, que ela está dentro da terra dela, e no dia em que eu assisti aquele filme, eu não lembro onde eu estava, mas o Senhor falou comigo no começo do filme. O Senhor falou, assim é com o meu reino, até os confins da terra. O Senhor me linkou o filme, fazendo uma analogia a Atos 1:8, e aí eu olhei, e ela fala assim, ela está lá na terra das Amazonas lá, e ela vê a Segunda Guerra acontecendo na terra, e ela fala, eu sei como resolver essa guerra. Abre-se um portal de revelação, Jesus aparece, o Espírito Santo traz a testificação, ó, o pessoal vai morrer porque tem um Deus da guerra lá. E aí ela fala, eu sei como resolver, não adianta a Alemanha se levantar contra os judeus, eu tenho que ir lá resolver isso. Aí ela pega e fala assim, aí a mãe dela, ou a mulherada que estava lá, que eu não sei como é que é esse negócio, elas falam que ela não deveria ir. Aí ela foge. Aí antes de ela sair para ir para a terra, ela chega as Amazonas ao redor dela e fala, por que tu vai? Tu vai nos deixar, tu vai nos rejeitar? Aí ela fala assim, se eu não for, o que eu vou me tornar, sabendo do mal que está acontecendo? O que eu vou me tornar no meio de vocês? Adianta eu ficar com vocês, mas ser egoísta? Me tornar podre por dentro? O último filme do Avatar fala sobre isso, de um pai que fugiu da guerra e que perdeu o coração dos seus filhos. Veja o filme, é longo, mas tem essa mensagem. Fugiu da guerra por medo de morrer, mas perdeu o coração dos seus filhos. Porque se eu não for, o que vai acontecer comigo? É melhor tu ir e morrer do que tu ficar como um covarde. Então o apóstolo Paulo, ele estava dizendo assim, ó, o que nós vamos nos tornar se nós não pensarmos no próximo antes de nós mesmos? É isso que ele está falando para a igreja. Não adianta ter dons, não adianta crescer, é amor. É você entender que tu não é nada sem o teu irmão. Aliás, você sozinho nem igreja é. Porque a igreja é onde 2 ou mais estiverem. E a palavra eclésia é chamados para fora, não é chamado, é chamados. Quando Jesus ensina a orar, ele não falou, meu Pai que estás no céu, ele fala, Pai nosso. A revelação é sempre coletiva, amém? Então, irmãos, quando eu não sei, agora presta atenção e deixa Jesus falar contigo. Quando eu não sei quem eu sou ou qual é meu lugar, eu mato, presta atenção, eu mato aquele que Deus me entregou para eu amar. Quando eu não sei quem eu sou e não sei o meu lugar, eu mato aquele que o Senhor me entregou para amar. Abre comigo a Bíblia em Gênesis capítulo 4. Quando nós não temos a nossa identidade, nós começamos, ao invés de servir e amar os irmãos, a matar os irmãos. Gênesis capítulo 4, versículo 1 diz assim, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e a ela concebeu, e teve Caim e disse, alcancei, Senhor, um varão. E teve mais um irmão chamado Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao final de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, mas Abel também trouxe dos primogênitos da sua ovelha, e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e Caim ficou irado fortemente, descaiu-lhe seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tirastes, Caim? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo. E ele dominará, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Presta atenção nisso. Por que Caim matou Abel? O que Abel tinha a ver com a oferta de Caim? Nada. A Bíblia diz que Deus falou para Caim assim, Caim, se você fez mal, cara, você vai colher do mal. Se você fez bem, você vai colher do bem. Te arrepende do teu mal. Vamos andar
andar corretamente, eu quero te desenvolver. Em vez de Caim receber a exortação do pai, que eles ainda tinham um link mais reto com Deus ainda, era o primeiro assassinato. Sabe o que aconteceu? Ele matou Abel, e ele não quis se arrepender. Por quê? Porque o fato de Caim não saber quem ele era, fazia ele querer matar o irmão que sabia quem ele era. Por que Abel faz isso? Por que Abel é o preferidinho? Por que Abel é o amado? Por que Abel é o que... Vou matar esse cara e acabar com ele. Aí tu pode perguntar, mas pastor, eu nunca matei ninguém. Mas a Bíblia diz que se tu pensar mal contra uma pessoa e alimentar no teu coração, tu já a matou. E serás condenado por isso. Uau. A Bíblia não, Jesus, né? Então, irmãos, quando a gente não sabe quem nós somos, que nós somos filhos. Caim era um filho caído. Abel foi um filho remido. Abel é um tipo de Cristo, aquele que morre injustamente e o seu sangue clama na terra, por ter sido bom. Agora, sangue de Abel não clamou, de Caim sim, porque é sangue inocente. Agora é interessante que você percebe o que Caim falou. Olha isso no verso 9, guarda isso no teu coração. Ele diz assim, ó: onde está Abel teu irmão, Caim? E Caim responde: não sei, sou eu cuidador, guardador do meu irmão? Olha que interessante o lugar de independência. Caim entrou no lugar, eu sou cuidador do meu irmão, eu tenho responsabilidade, meu irmão que se vira, a vida dele é dele. Ele um dia cheirou cocaína, que se vira com efeito. Ele um dia fez filho, agora que se vira para cuidar do filho. Ele um dia comeu açúcar até morrer, agora que se vira com a diabetes. Eu não vou lá pegar insulina para ele. Porque Caim era independente. O meu irmão fez a confusão, que se vira. O que tem eu com meu irmão? Independente. Ele não queria amar o seu irmão, ele não se sentia participante da vida do seu irmão. Se o seu irmão fosse para o céu ou não, não importa. Ele estava preocupado consigo mesmo, porque Caim não sabia quem ele era. O Senhor falou: Caim, tu é filho, Caim, te arrepende, cara, ouve meu conselho. Aqui, teu pai, estou aqui para te fazer grande. Não quero saber de ti, Senhor, eu prefiro o pecado. Agora é interessante que olha o verso 13. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que possa ser perdoada. Deus disse que Caim não podia ser perdoado? Não. Mas com quais eram os olhos que Caim estava se vendo? Essa é a pergunta que eu te faço hoje. Quais são os olhos que tu te vê? É o olho do pai, que se tu se arrepender e perdoar agora tu está salvo? E tu pode ser diferente? Ou não, eu sou tão mal que não tem jeito para mim. É o meu jeito de pensar, esse negócio de Jesus não encaixa no meu coração. Porque afinal de contas a minha vida é desse jeito. Não olhe para você mesmo com a lente que plantaram em você. Não olhe para você mesmo com a lente que plantaram em você. Não olhe como os teus pais fizeram tu se olhar. Talvez um filho com uma grande performance, que tem que dar uma grande resposta para o mundo e ser um grande engenheiro. Ou se não, um filho que não vale nada, nem para limpar a rua não tem valor. Não olhe com as lentes que tu recebeu da cultura brasileira, que você tem que ser um analfabeto, que você não deve ler livros, que livro é besteira, que você não deve ter um piano em casa porque é uma coisa cafona e sem uso, que você não precisa de obras de arte. Não olhe para você mesmo com a lente em que foi colocado que não vem de você. Eu não sei qual que é a lente que colocaram nos teus olhos para tu te ver, porque eu me vejo assim, eu sou fraco, eu sou incapaz, eu nunca vou vencer isso. Não olhe com as lentes. Sabe, o Senhor Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Quando ele falava de si mesmo, ele falava assim, está escrito. Olhe com as lentes do Senhor. Amém? Olhe para você com as lentes do Senhor. Não é a maldição que está ativa na tua vida que vai definir quem você é. Não é o teu fracasso durante 30 anos de vida que vai definir quem você é. Não é porque você viveu 30, 40, 25 anos dessa mesma forma, que tem que ser da mesma forma. Isso é a lente que você tem. Você pode mudar, teu marido pode mudar, mas
Mas pastor, o meu marido nunca mudou. Talvez ele nunca mudou, mas talvez tu nunca foi tão santa como tu pode ser agora. E quanto mais santa você for, mais a probabilidade de mudança. Não, mas a minha esposa não tem jeito, não tinha jeito, porque tu ainda não tinha entendido o que tu entende agora. Não, mas os meus filhos serão que nem os outros. Não, não será, porque agora ele tem pai e mãe que emite a glória de Deus dentro da sua casa. Os decretos que estão colocados na tua mente, eu revogo em nome de Jesus, como autoridade dessa casa. Não, tu não é isso que tu pensa. Tamanha é minha maldade para ser perdoada. Não, não há maldade que Deus não perdoa. Não há coração que Ele não transforma. Não há fraqueza que Ele não faça força. Desde que tu creia. Desde que tu se aproxime com fé e fala, tu pode, Senhor, eu não. Mas tu pode. E o Senhor Jesus, vai prestando atenção aí, em vez de Ele matar, tenho 11 legiões de anjos, eu podia mandar matar vocês tudo, mas eu escolho a cruz, porque Ele sabia quem Ele era. Ele não estava que nem a igreja que Paulo falou, fracos e adormecidos, sem pensar nos seus irmãos, matando as pessoas para encher seu próprio ventre. Paulo falou, vocês deixam gente sem comer. Tu acha que as pessoas não ficavam feridas? O irmão Wander, ele fez um prato que era uma montanha, um pico Everest, e o fulano lá ficou sem comer. Eu não vou mais naquela igreja de jeito nenhum. Você acha que isso não iria ferir? Não, você viu o pastor? O pastor, ele comeu o maior bife que tinha lá, e depois ainda botou 1 quilo de arroz, e eu fiquei sem comer. Tu acha que isso não ia ferir o irmão? Nunca mais ele voltava para Cristo. Ele ia falar, a igreja do Senhor é podre. Percebeu o que Paulo está querendo falar? A dimensão do que Paulo está querendo falar? Quando eu estive na casa do governador, que ainda era o Moisés, eu me assentei à mesa, na hora que eu entrei na casa, tinha um pernil gigante para você cortar, nunca tinha visto uma riqueza daquela, faquinha, tudo para você chegar e degustar aquele negócio. Eu olhei para aquilo imediatamente, eu vi uma faca para cortar. Quando eu olhei para aquela faca, o Senhor falou assim, ó, bote a faca na tua garganta e não coma demais na casa do rei. Porque hoje eles estão te dando um manjar para tu perder a autoridade. Muitos pastores que estavam lá, bebendo vinho, comendo carne, repetindo, que nem uns glutões, sem autoridade. Não tinham mais autoridade de chegar na frente do governador e fazer uma oração por ele, porque tinham perdido a autoridade pela barriga. Eu fui lá, peguei um pedacinho de carne, um negocinho, comi um suco de laranja, e o Senhor falou, para, não coma mais, bota uma faca na tua garganta. Por quê? Porque não é eu, tem algo a mais, tem um propósito a mais, tem algo acima do que a gente está sentado numa mesa para comer. E é interessante porque Jesus, ele era forte. Em vez de Jesus estar dormindo, fraco, ele percebia que ele não precisava matar os irmãos. Agora eu quero levar a conclusão desse entendimento. Abre comigo em Mateus capítulo 4, versículo 4. Mateus capítulo 4, versículo 4. Presta atenção que Abel, ele matou, Caim matou Abel, porque ele não sabia quem ele era, e projetou a sua dor no irmão. Aí a Bíblia diz em Mateus 4,4, ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Amém? Satanás chegou para Jesus e falou, tu não é filho, transforma essa pedra em pão. Ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa, está escrito. Sabe onde está escrito isso, irmãos? Deuteronômio 8,3. Depois tu anota aí e lê lá. Jesus citou para o diabo Deuteronômio 8,3. O mesmo que tem na tua Bíblia, o nosso mestre usou. Agora deixa eu te falar uma coisa que talvez você não saiba. Muitos quando pensam em Jesus, esquecem que ele também foi 100% homem. Só que o livro de Lucas ele era um médico, um doutor. E é interessante que Lucas é o que mais fala de milagre. O médico que mais deveria falar do que é natural, mais fala de milagre. Inclusive ele escreveu o livro de Atos. Agora, aqui Lucas ele via Jesus como homem. O homem milagroso. O homem do milagre.
O homem que sentia dores. Se você ler o livro de Lucas, tu vai ver que no momento do Getsêmani é o que mais está detalhado a dor e a angústia de Jesus. Agora Lucas, ele fala mais de 10 vezes, depois tu pesquisa, que quando Jesus ia falar com alguém, ele fala assim, ó, está escrito. Olha que interessante, Lucas 24, 26. Olha que interessante. Lucas 24, 26. Ixi, não é Lucas 24, não, 46, perdão. E disse Jesus, assim está escrito, que convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Cara, Jesus está falando dele mesmo em terceira pessoa para os discípulos. Por quê? Porque a lente da vida de Jesus era a Bíblia. Presta atenção nisso, aqui está o segredo. O Senhor Jesus, ele não se via segundo como ele nasceu, de Maria, filho de José, ele se via com aquilo que a palavra dizia. Chegou um momento em que Jesus, ele olhava para si mesmo, ele lia sobre si. Por que vocês acham que João Batista chega um momento e fala assim, ó, eu sou a voz que clama no deserto? Por que João Batista fala isso? Porque João Batista estava lendo o livro do profeta Isaías, e Isaías falou que existia um homem que ia ser a voz que clamava no deserto para a preparação do Messias. E João Batista lendo aquilo, ele começou a entender que era ele. Ele era um nazireu, separado para viver no deserto, ele tinha esse ímpeto, e ele foi. E aí Jesus começa a ler a Bíblia, e quando Jesus é ainda criança, a Bíblia diz que Maria e José perderam ele no meio da multidão, e foram para uma festa, depois voltaram e viram Jesus pregando. Aí Jesus olha para Maria e para José e fala assim, ó, por acaso vocês não sabiam que eu tinha uma grande obra para fazer? Por que Jesus falava aquilo? Porque ele lia a palavra. Amém? Jesus, ele se encheu de Bíblia. Presta atenção nisso, irmão. Jesus, o Deus, ele estava na terra e ele leu tanto a Bíblia, que ele se via na Bíblia. Tem um momento que ele abre o livro de Isaías, ele diz que Deus ungiu para pregar tal aos pobres e aquela coisa toda, ele fala, hoje se cumpriu essa palavra. Por quê? Porque ele estava falando e ele disse, sou eu esse cara. Por que vocês não acreditam em mim se eu sou aquele que os profetas testificam? Jesus se encontrou na palavra. Deixa eu te falar uma coisa, além de que tu tem que se ver o que está escrito aqui. Amém? Eu não sei o que tu pensa da tua vida, qual que é teu propósito, se tu é velho, se tu é novo, se tu tem sonhos, se tu não tem, se tu é rejeitado, se tu é aceito, mas eu sei que tem algo escrito da tua vida aqui. Existe um propósito de Deus escrito para você viver, e é isso que vai te fazer conseguir servir os irmãos e não dormir. Porque se tu não souber quem tu é, tu não vai conseguir se assentar à mesa, tu vai sentir dor, tu vai olhar o irmão crescendo e tu vai ficar triste, porque tu nunca vai estar feliz, porque tu não consegue entender que tu é filho. E sendo filho, podem te bater, te machucar, te xingar, até te tratar mal, mas tu vai querer estar na mesa com ele, porque tu é filho, e filho senta na mesa. E aí Jesus, ele vai para o deserto, e olha que interessante, e ele se fortifica com a palavra de Deus. Por que Jesus foi para o deserto? Para provar da provisão do Pai. 40 dias. Moisés falou, para vocês acessarem a terra prometida, são 40 dias. Foi 40 anos. E Jesus vai exatamente e começa a remir isso, ele vai e fica 40 dias. Depois de 40 dias, ele sobe o Monte Sinai, profético, se assenta com os discípulos e libera o sermão do monte. Por quê? Porque Jesus está falando, Moisés deu uma lei que não funcionava, eu agora vos dou uma lei que funciona, a lei do amor. Jesus remiu tudo. Não nada que Jesus fez por acaso. Até os porcos que Jesus manda para o abismo, aquele lugar tinha um altar em Isaías que fala de sacrifício de porcos. Ele foi lá remir. Não é por acaso que Deus expulsou os demônios de lá. É porque existia demônios geracionais naquele lugar. Que se você estudar a palavra antes de Jesus, você vai ver. Porque é assim que ele faz, porque ele sabia que ele era filho. Ele sabia que os demônios iam ficar com medo dele. Quem tu é? Quanto da palavra tu está comendo para descobrir quem tu é? Tu nunca vai descobrir. Pastor, como eu descubro o meu propósito? Leia isso aqui desesperadamente.
até começar a fazer sentido. Mas não faz sentido, então lê de novo. Mas ainda não faz, lê de novo. Mas ainda não faz, lê de novo. A Bíblia diz que Jesus começou a sua obra depois de 30 anos. Lê de novo. Porque Jesus era cheio. Em João 6,31 diz: os nossos antepassados comeram maná do deserto, como está escrito, ele lhes deu de comer pão do céu. Mas declarou-lhe Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas o meu Pai, quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. O pão que vem do meu Pai, desce do céu e dá vida ao mundo. Por que Jesus foi para o deserto, irmãos? Para comer o maná que cai do céu. Porque lá ele ia depender do Pai. Se você estudar, anota aí, Êxodo 16, do 12 ao 18. Sabe o que está escrito lá? Dinâmica do maná. Estuda a dinâmica do maná, passe umas 2 semanas estudando a dinâmica do maná. Porque Jesus fala, sabe aquele pão que caía do céu? Ele é um tipo, uma imagem da verdade que cai do céu e dá vida ao mundo. Então o modo em que eles tratavam o maná, você tem que tratar a verdade. Mas pastor, por que eu estou com tanta luta? Por que eu não cresço? Por que eu não sei quem eu sou? Por que eu tenho tanta dificuldade de servir o meu irmão? Come maná do céu. Come mais. Come mais. Dependa mais. Olha o que diz. Eu não vou ler tudo porque é grande o texto, mas ali diz que ele caía todos os dias. E não era para comer, não era para guardar mais do que tinha. Ó, tu precisa de quanto? A minha família precisa de 1/6. Primeiro, tu tem que entender o quanto você precisa. Aí, tu pega a quantidade que era de pão para comer naquele dia. Porque cada dia terá um novo pão. O que tu busca no Senhor hoje não vai ser suficiente para amanhã. Não vai ser suficiente para amanhã. Aí a Bíblia diz, ali em Êxodo 16, que eles pegavam pão do céu e guardavam. E no outro dia cheirava mal, apodrecia. Por quê? Porque a revelação que nós estamos recebendo hoje vai ser diferente da manhã. Não se preocupe em organizar a Bíblia, pelo amor de Deus. Não tente fazer um tratado de teologia, como John Wesley, Charles Finney. Sai desse lugar. Nós precisamos da revelação. Amém? Daniel até levantou a cabeça lá atrás. Daniel tem sede de ouvir a voz do Espírito. Não faça, irmãos, não tente. Hoje a Vitória sentou comigo, eu vou usar o exemplo dela, e falou: pastor, eu não consigo ler a Bíblia. Eu falei: sabe por que tu não consegue? Porque tu quer organizar a Bíblia, porque você quer conhecer a Bíblia de capa a capa. Isso não importa. Não importa, não. Se tu não conhecer a revelação que está lá dentro, a capa é vazia. O que Deus está falando contigo agora? Ele está falando sobre cura de alma. Ele está falando sobre amor, sobre terra prometida. Vai ler a Bíblia e deixa Ele falar contigo sobre isso. Para de querer organizar, não, porque eu tenho que entender as profundezas do livro de João. Deixa até Ele querer te falar sobre isso. Eu não estou estudando sobre Apocalipse, irmãos. Eu vou um dia ministrar para vocês sobre a volta de Jesus, mas eu estou vendo agora a cura da alma, a conquista da terra prometida, como ser filho. Porque é o que Deus está derramando no meu coração. Não adianta eu querer forçar o que o Espírito não quer me falar. Não adianta você querer, eu vou escrever um livro dos 12 pontos da teologia humanista. Não adianta se Deus não estiver falando isso contigo. Esquece isso, para de querer organizar a Bíblia. Senta lá no teu devocional e fala: Jesus, eu te amo, fala comigo, Senhor. E pega um livro e leia. Ah, mas não faz sentido, lê de novo, que vai fazer. Às vezes o Senhor vai falar contigo em Salmo e vai te revelar algo tremendo. Às vezes em Provérbios, às vezes em Hebreus. Teve uma vez que eu fiquei 1 mês estudando Hebreu. Teve uma vez que eu fiquei 1 mês estudando só o Salmo 24. Deixa Deus te pegar, irmãos. Não importa o quanto tu organiza da palavra. Importa se todos os dias tu come o maná. Os teus 20 minutinhos de manhã, os teus 20 minutinhos do meio-dia e os teus 20 minutinhos à noite, porque o maná, ele não tem que fazer você ter conhecimento, ele tem que te nutrir para tu ficar forte. Sabe quando eu sei que uma pessoa está compreendendo a Bíblia? Quando ela senta na minha frente, ela é humilde. Porque a Bíblia, ela não foi feita para nutrir teu conhecimento, ela foi feita para te dar humildade, para te mostrar que tu é pó e pro pó tu voltará. Passa 20 minutinhos por dia, aumenta para meia hora e vai aumentando.
Sabe, eu gosto muito do testemunho do Rodolfo Abrantes, que ele tem uma casa que a janela dá lá para as ondas onde ele surfa, lá em Itajaí, eu acho que é. Em Itajaí. E aí ele fala nesse testemunho que um dia ele estava fazendo devocional para ir pegar onda. Só que ele sempre fazia o devocional, e aquele dia ele falou que eles têm lá umas previsões e estava top para ir pegar onda. Mas quando ele acabou os 45 minutos que ele separava de manhã, ele falou que o Espírito começou a queimar o coração dele e afagar ele, e ele sentiu da parte de Deus, fica mais um pouco. Entrega as tuas ondas hoje. E ele passou a manhã inteira lá bebendo do Senhor, irmãos. Tem dia que talvez tu vai ficar lá os 45 minutos, mas tem dia que talvez ele vai falar algo diferente para ti. Não importa se você estudou 300 livros. A pergunta não é o tanto de conhecimento, mas é o quanto tu se dobra a palavra de Deus. Não adianta tu me recitar os 10 pontos do amor de Jesus, se tu não consegue amar nem os teus filhos. Se envolva com o maná, come o maná. Mas e amanhã, pastor? Amanhã a revelação é outra. Não queira encaixar tudo na tua religião. Não queira botar um estatuto na casa de oração apostólica e ser a mesma coisa sempre. Chegou o tempo que mudou. Nós temos que ser relevante. Amém? Chegou o tempo que nós temos que formar políticos, enfermeiros, temos que ter um café. Por que esse nosso café não serve à sociedade? Está cheio de empresa aqui perto, não tem uma cafeteria. Por que a igreja Coa não podia ter uma cafeteria para servir o pessoal com um preço bom? Para eles virem aqui trabalhar e botar o notebook, os ímpios mesmo. Nossa, que lugar é esse que tem uma coisa com tanta qualidade? Uma igreja relevante. Por que a gente não pode ter uma barbearia cristã, onde todos os fundos pagam o barbeiro e vai para as missões? E presta um serviço de qualidade para a sociedade, que todo mundo vai falar assim, vai lá porque o cara é bom. Por que nós perdemos a relevância? O poder? Porque nós estamos dormindo e adoecidos. Porque ao invés de se preocupar com o nosso irmão, nos preocupamos com o nosso próprio umbigo. Mas a quantidade de maná que a gente vai comer, chega um momento que o Senhor fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa, vai ter um dia que vocês vão ficar sem maná, esse dia é sábado. Vocês pegam um pouquinho mais na sexta, porque no sábado não vai ter. E a Bíblia diz que tinha uns teimosos que foram procurar maná no sábado e não encontraram. Por quê? Porque tem dia, irmão, que não é para você ler Bíblia. Tem dia que não é para você orar. Ah, meu Deus, o que o pastor está falando? Tem dia que é para tu pegar teus filhos de manhã e sair com eles. E ficar até tarde. E chegar de noite e falar, tá aqui, Senhor, te apresento, fui pai hoje. Tem dias que é dia de ação. Não adianta só orar. Se a oração mudasse o mundo, os monges teriam mudado. Mas a oração tem que ter ação. Parece heresia o que eu estou falando, né? Mas não é. Porque Jesus, ele não orava o tempo todo, mas às vezes virava a noite orando. Entenda o maná, entenda a palavra, se envolva com o Senhor. Mas pastor, eu não tenho força, então coma mais. Você já viu, irmão, eu passei mal esses dias que eu quase morri, de verdade. Tinha uma época quando eu passava mal, eu era fingido, eu era mais manhoso do que estava passando mal, né? Eu acho que todo homem já fez isso, né, irmãos? Aquela manhinha mais exagerada, né, que faz faltar de trabalho, daí a mãe Leonice tem que ir lá fazer uma comidinha pro filho, tá na cama, ai mãe, socorro, né? E a irmã Leonice tem cara, viu, que cuida dos filhos desse jeito. Fala, não vai, filho, fica aqui que a mamãe faz um chá. Eita glória, mãe presente. Só que aquele dia eu passei mal, irmãos. E depois, passei mal o dia todo, vomitei o dia todo, fui no banheiro o dia todo, aí chegou de noite, eu não conseguia comer. Mas eu tinha que comer, por quê? Porque eu ia morrer se eu não comesse. Não aquele dia, eu tinha que ficar uns 3 dias sem comer. Né? Não estou exagerando. Aí chega a minha esposa e falou, não, eu falei com o doutor, eu vou fazer a comida para ti, o que é para eu comer? Eu vou cozinhar uma banana com casca e tu come. Eu falei, pelo amor de Deus. E ela fez, irmão, e não era uma banana, era uma banana, entendeu? Aí ela botou em cima da mesa e eu comia aquele negócio, mãe, mastigava e a casca não acabava muito, sabe quando cresce a comida na tua boca? Não acabava nunca aquele negócio. Aí eu falei, não, metade eu como com casca, metade sem casca. Só que agora, se eu não comesse, irmãos, quando eu comi a banana eu fiquei bem? Não fiquei, eu continuei mal, e fui para a cama, todo dolorido, mal, e fiquei lá. Aí daqui a pouco eu lembro que o Jonathan chegou lá e conversou um pouco comigo, mas eu estava mal, por quê? Porque quando tu come, tu não fica bom na hora, tu tem que comer um pouquinho, depois mais um pouquinho. Eu lembro que foi na quinta, na sexta-feira eu ainda estava meio ruim, no sábado, não, foi na quarta, na quinta, não lembro. Eu sei que teve um outro dia lá que eu já fui lavar a moto, porque eu estava bom, mas quando eu fui lavar a moto, eu quase deixei a moto cair. Assim, ó, por 1 milímetro que eu não deixei a moto cair.
Porque eu pensei que eu tinha força e não tinha. Por quê? Porque eu não estava comendo. Estava comendo devagarzinho. Deixa eu te falar uma coisa. Não adianta tu querer se entupir num dia só. Vai te dar uma congestão. Tu não vai digerir o que Deus está falando. Aí o cara pega, o cara fica a semana inteira sem ter tempo com Deus. Mas aí no sábado escuta pregação de manhã até de noite. Aí depois está passando mal e em crise. Claro. Porque isso não fortificou o espírito, isso só te deu uma congestão. Um pouquinho cada dia vai te fazer ficar forte. Não te preocupa, Jesus nunca disse para você parar de pecar antes de olhar para Ele. Outra coisa que parece heresia. Não se preocupe em parar de pecar, irmãos. É verdade, Mateus capítulo 30 está dizendo isso. Vós que estáis cansados e oprimidos, olhem para mim, venham até mim, eu vos aliviarei. Ele não falou para deixar de pecar, ele não falou para deixar de beber, ele não falou para deixar de fumar. Ele falou assim, olha para mim, só olha para mim. Passa tempo comendo do maná, olha para mim. Que de repente, tu vai perceber que tu vai vencer aquilo que tu nunca conseguiu vencer na tua vida. Porque tu passa tempo um pouquinho todo dia comendo maná que cai do céu. Sabe, você precisa comer todos os dias. Aí a gente passa vendo série, vendo filme, que não é pecado ver série, ver filme. Só que o problema é que a quantidade de que a gente come vai definir se tu vai ser gordo, se tu vai ser magro, se tu vai ter força ou se tu vai ser fraco. Olha a alimentação do Daniel. Daniel é um cara que tem uma saúde exímia, porque ele come certo. E tem uma mãe que faz, né? Porque se a mãe dele não desse conta, ele não ia comer nunca. Entende, irmãos? Então assim, coma do maná. Ah, mas eu não sei, pastor, eu não estou aqui para dizer pare de pecar, porque se isso aqui não for capaz de fazer tu parar de pecar, eu é que não vou ser. Não adianta eu ficar olhando assim, tu pecou, hein, para com isso. Estou nem aí, irmão. Tem gente que quando escapa um palavrão na minha frente se preocupa. Não se preocupa, teu problema não é comigo, teu problema é com ele. Entendeu? Vai comer. Ah, mas eu não tenho força. Bebe dessa graça. Veja como Deus é bom. Veja como é gostoso estar na casa dele. Eu lembro-me que o Nicolas tinha problemas emocionais terríveis. E sabe uma das que transformaram ele, que o Senhor usou, foi a nossa casa. Porque ele começou a viver algo. Ele via que a Sueli tinha tanto amor e tal, e a gente vivia, e eu convidava, Nicolas, fica aí, vamos ver um filme junto, e a gente ria nos filmes e fazia brincadeira. Lembra-me desse tempo? Eu não tinha filho ainda, só tinha tu. E aí a gente ficava vendo filme, brincava o sábado inteiro, e ele pensou, cara, esse é o cara que prega no domingo, é o cara que passa o dia com a gente, é o cara que a gente dá uma arranhada, uma discutida, mas já se alinha de novo. Que o Nicolas era terrível, irmão, só meu sogro sabe o que é passar com ele. Ele descia a escada da minha casa arrastando o pé, batendo, eu falava, Deus o livre. Tem duas pessoas que arrastavam o pé desse jeito, só a Vitória e o Nicolas. Tu sabe certinho quando os dois estão chegando. E aí, irmãos, aquilo me estressava de um jeito, mas eu chegava para ele e falava, cara, tu é uma bênção, mano, senta aí, vamos comer. Eu estava me mordendo por dentro, pensando, folgado. Mas, o amor. Aí chegou um dia que o Nicolas falou, cara, eu não quero mais, eu quero largar essa vida que eu penso aqui dentro. E largou. E largou por quê? Por causa do amor. Olha para Jesus, olha para o maná, comece a comer. Amém? Quando tu vai para o hospital, tu já percebeu o que acontece lá? Eles te botam numa cama, né? E eles começam a te dar a refeição regulada, é ou não é? E tem um tipo de refeição certinho, um horário para tomar água, um horário para comer um pão de. O pessoal fala, nossa, que coisa sem sal, sem açúcar, coisa horrível, essa gelatina. Só que aquela refeição é a porção ideal, preparada para que o teu corpo reaja da forma que tem que reagir, porque na nossa casa a gente come, na maioria das vezes, tudo errado. E aí tu estressa o teu corpo, porque o que tu come vai definir a força que tu tem, vai definir a força de reação que você tem, amém? Se nós comermos muito, dá intoxicação. Se a gente comer pouco, morre. Aí tem pessoa que está raquítica, toda esgualepada, fala, pastor, eu preciso de ajuda. Eu falo, vai comer o maná. Irmãos, eu não sei se você já percebeu, mas a gente passa 10 horas conversando e tudo termina numa coisa, pastor, eu preciso ler mais a Bíblia, né? Porque eu tenho que te conduzir para esse lugar, é o lugar do pão.
Se você sentar comigo, eu só vou te dar pão, eu vou falar da palavra, pão, pão, pão. Por quê? Porque é o momento, às vezes, que você está quase morrendo, e tu precisa comer um pãozinho para dar aumentar a pressão. Amém? Coma do maná para você ser forte. Agora, discernir o corpo de Cristo é você estar forte. Agora, deixa eu te falar uma coisa, já para ir terminando. Paulo fala assim, examine a si mesmo. Fala ou não fala? Agora presta atenção numa coisa, sabe por que ele fala isso? Porque se você lê o texto, depois você lê, os irmãos julgavam uns aos outros. Esse não merece, esse come demais, esse tá. Agora presta atenção. Tem vezes que você tem julgamento correto, tem ou não tem? Tem. Só que tu quer ensinar o teu irmão a fazer o quê? Julgar como você julga ou analisar os teus próprios pecados como tu analisa? Aquilo que tu é, tu vai gerar. Sabe o que o apóstolo estava falando? Em vez de tu acusar o teu irmão, tu pode até ter razão. Só que chega diante de Deus e fala, Senhor, me perdoa, porque eu sou um miserável. Teu irmão vai te ver. Sabe o que ele vai fazer? Eu encontrei nele um caminho. Ele vai dobrar o joelho e falar, Senhor, me perdoa, porque eu sou um miserável. Porque tu só gera aquilo que tu é. Não adianta você querer impor o ensino. Você tem que ensinar como tu alcançou ele. Não adianta você querer impor um elogio. Não, tu tinha que me elogiar, porque tu não me elogiou hoje. Porque se tu tiver que impor, tu não vai ensinar a pessoa a elogiar, tu vai ensinar a pessoa a impor. Ela vai falar, tu também não me elogiou. Agora, se tu chegar para a pessoa e falar, pô, tu tá bonito hoje, tá cheiroso, tu vai ensinar aquele que te ouve a fazer o mesmo. Porque tu só ensina aquilo que tu é. Esse é o amor. Entendeu? Então, se você quiser respeito, não adianta impor, porque vocês têm que me respeitar. Chega e respeita as pessoas. Ontem o Júnior me deu uma ordem para pregar, eu preguei, respeitei a liderança dele. Porque não adianta eu falar para o Júnior assim, Júnior, me respeita. Eu tenho que ensinar para ele através do meu exemplo. Porque tu só gera a tua semelhança. Quer salvar tua esposa, quer salvar teu marido, para de apontar para ele. Faça você o caminho de exemplo para que ele te siga, ou ela. Então o apóstolo Paulo falou, olha, examine cada um a si mesmo. Se você quiser dinheiro, não adianta ficar chutando coqueiro. Sabe aquela personalidade que fala assim, porra, mas esse teu negócio é top, bem que eu podia ter um que nem o teu, só para chutar coqueiro para ganhar do irmão. Caiu o coco. Você quer ganhar dinheiro? Dá dinheiro. Abençoa as pessoas. Ensine elas a serem generosas. Amor não se cobra. Amor não se julga. Amor se dá. Por que Jesus não veio aqui para matar todo mundo? Porque ele se ensinou a se entregar. Assim como eu fiz, vocês fazem. Assim como eu lavo os pés, vocês lavam. Tu só gera aquilo que tu é. Por isso que o apóstolo fala assim, examine cada um a si mesmo, entenda o seu lugar. Não sejam como Caim, irmãos. O que eu tenho com meu irmão? Tome a dor do teu irmão. Sabe o que a Bíblia diz? Que se tu comer carne e ofender o teu irmão, tu é culpado. Não é ele, é tu. Eu pirei nesse versículo. Eu falei, Senhor, eu tenho que parar de comer carne não é errado. Porque se eu ofender o meu irmão, a culpa é minha. E o Senhor falou, porque tu tem que ajudar ele a sair do ponto de isolamento e entrar na salvação. Então não julgue, ame. Anule a si mesmo até que ele te encontre Jesus. Para de apontar o defeito do cara do grupo, do cara do ministério, do cara da empresa. Comece a mostrar para ele o caminho da honra. Amém? Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para mostrar. E se pedirem a tua opinião, aí tu fala. É isso que o apóstolo está falando. Agora eu termino lendo 1 João 3,14, que diz assim: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Pastor, como eu faço para saber se eu sou salvo? Tu ama? Tu ama alguém? Porque se tu ama alguém além de si mesmo, significa que você passou da morte para a vida. Se coloque de pé em nome de Jesus.
O Senhor tem te chamado para amar essa noite. Servir está ligado com os dons. Amar está ligado com a cruz. Ser usado está ligado com a graça. Amar está ligado com a morte. O equilíbrio entre cruz e graça. Aleluia. Qual é a importância que você dá para aqueles que estão do teu lado? Qual é a importância que você dá para servir? Oh, Jesus. Por que tu quer servir o mundo, mas tu não serve teu marido? Por que tu quer servir o mundo, mas tu não serve a tua esposa? Por que tu é querido com todos lá fora, mas dentro da tua casa tu açoita com palavras e é impaciente com os teus? Por que você não vem para a igreja disposto a dar algo em vez de querer algo? Oh, Jesus. Leva-nos para esse lugar, Senhor, de amor. Leva-nos para esse lugar, porque é nesse lugar que nós estamos com as lentes corretas. Queremos comer do maná que cai do céu para ser fortes, vigorosos, porque a fraqueza na Bíblia está ligado com ter razão, e a força na Bíblia está ligado com humilhar a si mesmo, para poder servir o próximo. Oh, Jesus, nós queremos amar mais, Senhor. Feche os teus olhos, diga isso para o Senhor. Fala: Senhor, eu não consigo amar, eu preciso de mais fé, Senhor. Ei, Senhor, eu preciso, eu estou doído, eu estou com raiva, eu estou doente. Me ajuda a comer o pão que cai do céu, Jesus. Me ajuda a comer o pão que cai do céu. Eu preciso de mais força. Ajuda-me a ter prazer de começar a minha manhã lendo a Tua palavra. Ajuda-me a ter prazer de buscar até encontrar, bater até se abrir, procurar até achar, Senhor. Ajuda-me. Eu preciso, Espírito Santo, da Tua presença. Eu quero ser forte. Eu quero ser cheio. Derrama amor, Senhor. Eu sou responsável pela vida do meu irmão, pela dor do meu irmão, pela realidade, pela vida financeira, pela vida conjugal. Eu sou responsável. Eu sou responsável, Senhor, pelos filhos dos meus irmãos, pelas dores. Eu sou responsável. Te adoramos, Senhor. Adore ao Senhor junto com a gente. Ceia. Os pequeninos podem ficar com os pais. Pode vir os irmãos da ceia. Servir o pão, servir o vinho. Pastor, quem tomou a ceia? Podem ir servindo, fique à vontade. Quem tomou a ceia? Os discípulos. Quem pode tomar a ceia? Aqueles que decidem entregar a sua vida pelo Senhor Jesus. Esses podem tomar ceia.
Mas pastor, não é só depois do batismo, irmãos. O batismo do Espírito Santo também é depois do batismo. Mas Cornélio teve primeiro o batismo do Espírito. A questão aqui está descida. Eu quero sentar na mesa do Pai, eu quero receber o corpo de Cristo, eu vou me batizar, eu vou buscar, eu vou andar. Se você analisar a si mesmo e decidir que você quer o Espírito, você pode tomar. Agora, se você não quer, se você tomar ou não, não importa. Porque Judas tomou, mas ele não queria Jesus. Agora tu fala: Senhor, eu estou em pecado. Se tu está em pecado, tu está no inferno. Não muda se tu vai tomar ou não. Então muitas pessoas falam: fulano de tal não pode tomar a ceia. Se ele não pode, ele já está condenado. Pode. Ele já está condenado. Por isso que eu digo: ah, pastor, mas então qual que é o problema de tomar de qualquer jeito? Sabe qual que é o problema, irmãos? Porque se tu tomar essa ceia achando que tu é digno, tu está convencido. Se tu achar que tu é bom dentro da igreja, que tu não precisa se converter, tu já está condenado. Tu toma para continuar o teu enfraquecimento e adoecimento. Mas se tu come, entendendo que tu tem que largar a tua vida, chorar e se humilhar, você toma para a glória do Senhor. Porque nenhum dos discípulos era santo. Na mesma noite que Pedro tomou, ele negou Jesus. Seja arrependido. Faça um autoexame agora. Fala: me perdoa, Senhor. Eu quero andar nos teus caminhos. Eu não sei como, mas eis-me aqui, Senhor. Eu quero a tua vontade. Eu quero o pão que fortifica. Eu quero o pão que fortifica, Senhor. Eu quero partir o pão. Eu quero sentar na tua mesa. Se você estiver aqui fazendo um teatro, não importa se tu vai comer ou não, porque tu já está condenado. Agora, se tu tiver com seriedade: eu quero Jesus, aí pode tomar. Tem alguém aqui que não aceitou Jesus como seu fiel e salvador? Seu único fiel e salvador? Todos já aceitaram. Então todos podem tomar, se tu for arrependido dos teus pecados. E o batismo, pastor? Vamos marcar, vamos para o rio. Vamos para o rio. Mas se tu decidir morrer, tu vai encontrar esse lugar. Glória a Deus. Como um só corpo, irmãos, levante o pão. A Bíblia diz que o corpo de Jesus foi partido, escoou do corpo dele até a última gota de sangue. Por isso que o pão é seco. Por isso que o pão tem que ser triturado, mastigado. Por que o pão não tem fermento? Porque Jesus era puro, não existia orgulho, ele era humilde. Ele não queria dominar, ele queria salvar. Ele não era convencido que era Deus, ele era amor em pessoa. Quando nós recebemos desse corpo, nós declaramos: eu não quero teus dons tão somente, tuas habilidades tão somente. Sabe o que eu quero, Senhor? Eu quero o teu caráter, eu quero a tua essência, eu quero a tua presença, eu quero viver na tua casa. Custe o que custar, eu viverei na tua casa. Se eu tiver que morrer nos campos da África, eu morrerei. Se eu tiver que perder a minha rotina, eu perderei. Mas eu quero a tua presença. Eu quero comer do pão, eu quero entender a tua palavra, Jesus. Eu quero ter comunhão com os santos, de verdade, comunhão íntima. Se você quer isso, ergue o teu pão. Senhor Deus e Pai, nós abençoamos o pão. Nós consagramos a Ti, Jesus. Recebemos como sendo o Teu corpo, Senhor Jesus. E no Teu santo nome nós comemos, declarando que queremos fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Pode comer do pão.
Isso é o corpo, irmãos. Eu sonhava desde muito tempo ouvir hinos da harpa sendo cantado por uma igreja jovem. Sabe, talvez o ritmo mais antigo da harpa não vai ser tão praticado, mas tem um pastor chamado John Piper que ele fala assim, ó: todo crente tem que ter uma Bíblia, um comentário bíblico expositivo de alguém de Deus e um inário da harpa, porque esses hinos foram feitos no joelho. São hinos que atravessaram gerações, feito por pessoas que choraram gotas de sangue. Então, não deixe a música da harpa. Talvez agora nosso ritmo mudou, não é mais aquele ritmo mais antiquado, mas é um rock, é um pop, não sei, talvez um samba. Mas ouça, estude, leia, veja, tenta sentir o que as pessoas que escreveram esses hinos sentiram. Sabe, o sonho, isso é o corpo. Isso é o corpo. Modificamos o ritmo, mas permanece a essência. A igreja é jovem, mas o coração é dos apóstolos. Aleluia. Levante o cálice comigo. Esse cálice, irmãos, foi o sangue derramado que tirou a jurisdição do inferno. Tu não pode mais ser condenado por causa do pecado. Só pode ser condenado se tu rejeitar a graça de Jesus. Só pode ser condenado se tu não desejar Jesus, porque Ele te livra do pecado, te purifica do inferno. Ele tira o Egito do teu coração. O corpo de Jesus levado na cruz é o caminho para fora do Egito. O sangue derramado é o Egito fora de nós. O Senhor quer te lavar, expulsar os demônios, curar as doenças. Coloque agora diante do Senhor. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os pecados: idolatria, cobiça, imoralidade, colocar o Senhor à prova, murmuração, dos meus pais, dos meus avós e dos meus bisavós. Eu também me arrependo, Senhor, de toda prática ocultista feita por qualquer um deles, ou até por mim. E eu peço, Jesus, lava-me com teu sangue, cure-me de todas as doenças, revogue todas as maldições, expulse os demônios e faça que eu viva e veja o que nenhum olho viu, o que nenhum ouvido ouviu e que nunca subiu no coração do homem. Em nome de Jesus. Pode beber do cálice. Dê um brado de vitória, uma salva de palmas ao Senhor. Ei, nós somos livres. Libera, Senhor, libera a tua igreja. Libera, libera, libera. Recebe essa palavra. Você deseja comer mais do maná que desce do céu? Ele está aqui, irmão. O Senhor Jesus está aqui nesse lugar. Eu sinto queimar no meu corpo. Aleluia. Ei, Senhor, nós te adoramos, Jesus. Há liberdade de verdade nesse lugar. As cadeias da iniquidade e da impiedade estão caindo. Queria chamar aqui na frente as pessoas que desejam se ligar no ministério, e as que aproximaram elas, venham com elas.
Quem ainda não se ligou, que quer se ligar aqui ao ministério, que ainda não fizemos a oração de ligação de membro, tem alguém? Bia, glória a Deus. Aqui está todo mundo, né? Glória a Deus. Jair, a Fran, Filhona, glória a Deus. Que decidiram caminhar. Fala, pastor, eu te conheci e eu estou decidido fazer uma aliança com o pastor e junto com a igreja. Comigo já fizeram, na verdade, né? Ainda falta eu jantar na casa do Jair, mas já jantamos no intermediário, que é o Júnior. A Bia também. Glória a Deus. Aleluia. Vamos se ligar no corpo. Aleluia. Glória a Deus. Estenda as mãos para cá, irmãos. Pai, nós abençoamos cada irmão que está ligado aqui conosco agora, Senhor. Que a Tua glória, a Tua graça esteja sobre eles agora, Senhor. Que o Teu poder, que a Tua unção, que vem pela comunhão, Senhor. A Tua palavra diz que a comunhão, ela quebra todo jugo. A Tua unção quebra todo jugo, mas na comunhão Tu ordena a unção, Senhor. Libera, Senhor. Ei, Senhor, libera a unção. Nós ligamos, nós abençoamos, liberamos a palavra de vida. Serão bênção aqui dentro desse ministério, Senhor. Em nome de Jesus. Distante de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor. Nós abençoamos o Jair, Senhor. Nós abençoamos a Sara. Nós abençoamos a Fran. Nós abençoamos a Beatriz. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena. Nós abençoamos a Elisa. Nós abençoamos o Wesley. Escuta em nome de Jesus, que a Tua vida esteja sobre eles, que aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu e nem subiu o coração do homem, esteja sobre eles. Traz para fora a vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, nós os abençoamos, nós os recebemos. Em nome de Jesus. Escuta o meu clamor, traz o ar que eu respiro, preciso de Ti. Te adoramos. Pô, Ana, a gente já orou por você? Você vai se ligar com a gente, não vai? Então tu vem pra cá, menina. Já foi? Ah, tá, então já foi. Eu não lembro, mas amém. Glória a Deus. Eu olhei pra ti agora, você que a gente já orou? O David já, mas é, glória a Deus. Faz tanto tempo, né? Irmãos, olhem pra cá os irmãos que se ligaram aqui com a gente. Eu gosto sempre de dizer a palavra que eu recebi do meu pastor, eu acho que eu vou morrer dizendo ela. Que toda paternidade ela é estabelecida por uma via de mão dupla. Não adianta eu dar uma resposta para vocês e vocês não darem para mim, ou vocês darem para mim e eu não dar para vocês. Então eu quero dizer que o nosso coração está aberto realmente para recebê-los. Cada um tem um costume, uns são mais reservados, outros são mais dados, né? Uns são que nem a Daiane e a Vitória, que fala até os cotovelos. Outros são que nem a Esther, que fala um pouquinho. Uns ficam mais reservados, né? Às vezes a gente fica que nem o irmão Vander, que ficou quietinho até no dia que estourou, mas quando estourou veio para fora. Então cada um tem uma característica. Uns são mais para frente, outros são... Não importa. O que importa é que você faz parte do corpo. Amém? Então eu estou aqui, a minha casa está aberta de verdade. Se vocês quiserem mandar mensagem no WhatsApp, manda. Eu quero conversar, eu quero falar de Bíblia, eu quero falar de obra, eu quero ouvir os problemas de vocês, eu quero conhecer a vida de vocês. O que, meu filho? A mamãe abre, vai lá com a mamãe, ela abre para você, vai lá. E eu quero realmente conhecê-los. O que pode dar errado, pastor? É só se você não acreditar. Se você não acreditar, dá errado, porque não tem o que fazer. Porque a gente só entra na presença de Deus com fé.
E a gente só entra na vida do pastor com fé também. Ah, pastor, nós somos tão diferentes, não importa. Naquilo que nós somos parecidos, vamos ser em comum. Amém? E existe algo que nos une, que não é sentar e jogar conversa fora, é os laços da cruz. Nós temos o mesmo propósito. Então, a nossa conversa é Jesus, são as nossas vidas, é o nosso propósito. Amém? Então sejam bem-vindos em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas, irmãos. E eu quero ter a oportunidade de servi-los e direcioná-los. Contem comigo. Glória a Deus. Não esqueçam de vender e pedir os hambúrgueres. Fica umas 2 pessoas lá na porta e fica fazendo hambúrguer, antes de todo mundo ir embora. Esses hambúrgueres serão chaves para a gente contribuir com as missões que nos ligam aos confins, com a viagem que a gente vai ter em abril lá para MCM. Já vai guardando dinheiro para abençoar a igreja, que a gente tem que fazer uma viagem de 2.000 quilômetros. Amém? E a gente precisa tomar café, senão nós dormimos no caminho. Então ajuda nós, povo. Irmãos, como vai ser servido a ceia? Cadê o Lucas? Lucas, vem cá. A ceia agora. Fiquem aqui, os irmãos que vieram para visitar e não sabiam, nós temos uma ceia, nós comemos todos juntos, encontre uma mesa, um prato e sirva-se, amém? Como vai funcionar? Irmãos, a gente vai estar organizando ali com uma equipe para servir as mesas. A hora que tiver posses, daí vai começar primeiro as mulheres, os mais velhos, as mulheres com crianças. Aí a gente vai estar anunciando para ser mais prático, mas por enquanto para ficar sentado nos lugares, ficar mais confortável, converse com alguém, tá bom? Podemos orar já pela comida? Abençoar? Tá, amém. Senhor, nós abençoamos todos os alimentos, consagramos a Ti, comemos em ação de graças diante de Ti. Pedimos que Tu abençoe poderosamente a mão de cada pessoa que fez. Todos que participaram, multiplique o pão espiritual nessa casa, Senhor. Aqueles que não participaram, que venham a participar, para fazer parte dessa obra. Mas que nós possamos comer em alegria, moderação e comunhão íntima em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, te encha com graça, com glória. Fica à vontade na presença do Senhor e aproveite, irmãos. Aproveite que é um momento precioso. Deus abençoe.